Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está vendo esse nosso momento de reflexão, mas seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio. Nosso primeiro episódio a gente falou sobre como que as empresas são reconhecidas. Então, se não acompanhou, volta Spotify, YouTube, não sei onde você está vendo isso, está escutando e está vendo, mas volta e vê o primeiro episódio na sequência desse aqui. Porque também é extremamente importante para a gente verificar como que as nossas empresas são reconhecidas. Mas hoje eu queria falar um pouquinho do mundo corporativo, obviamente, mas também da parte familiar, como o nosso momento de reflexão é essa ideia, né? Falar de momentos profissionais, corporativos e também de momento pessoal, momento de desenvolvimento. E eu queria falar sobre demissão hoje. Cláudio, peraí. Demissão, nós estamos falando do mundo corporativo? Não, muitas vezes não. E se a gente for ressignificar o que é a demissão, a gente vai perceber que não. Não é só do mundo corporativo que a gente fala. Quantos empregados são demitidos? Mas também quantos empregados são demitidos, quantas pessoas a gente demite da nossa vida? E quantas vezes a gente foi demitido da vida de pessoas? A demissão, ela ocorre no mundo corporativo, mas ela ocorre no mundo pessoal. Aquele rompimento que tu tem com uma pessoa, ele acaba sendo uma demissão. E isso no livro, está ali dentro, não está aqui agora, A Revolução dos Campeões. O Roberto Chinachique fala muito sobre isso, também naquele livro, que é o processo de demissão. O processo de demissão não ocorre naquele momento, né? O processo de demissão é um acumulado. Quando um funcionário é demitido de uma empresa, claro, obviamente existem exceções, mas quando um funcionário normalmente é demitido de uma empresa, ele é uma sequência de não entregas ou de falta de alinhamento, é uma sequência de ações que acontecem, não simplesmente de uma hora para outra existe uma demissão. Quando ele é demitido, tu parou de entregar resultado, digamos assim. Tu parou de entregar o resultado que tu entregava, tu não tá te relacionando bem com as pessoas, tu não tá alinhado com o objetivo da empresa, e aí pode ter entrado muito um tema que eu acho fantástico e estudo bastante, que é a comunicação. Pode ter faltado comunicação, possivelmente faltou comunicação. Só que quando a gente fala isso da vida pessoal também, quantos filhos demitem pais? Por quê? Porque faltou carinho, faltou dedicação, faltou atenção, faltou entendimento. Quantas pessoas são demitidas todos os dias da vida de outras pessoas? Quantas pessoas demitem pessoas das suas vidas? Em relacionamentos, quando acaba uma demissão, o relacionamento ele existe, ele parou de existir, isso é uma demissão, porque faltou algo, faltou alinhamento, faltou comunicação, faltou entendimento. E se você está passando por isso hoje, passou no meio mundo corporativo ou no mundo pessoal, vamos pensar um pouquinho o que é a demissão e por que ocorre a demissão. É um conjunto. Assim como uma planta crescer, ela precisa de um solo, ela precisa de sol, ela precisa de água, ela precisa de muitas coisas. E quando falta uma dessas coisas, a planta pode acabar morrendo ou não florescendo como ela nasceu para ser. E nas relações também são assim. Quando falta algum item, a gente demite pessoas. Demite do mundo corporativo quando falta entrega, quando falta resultado. Demite do mundo pessoal quando falta atenção, quando falta carinho, quando falta dedicação, quando falta comunicação, quando falta alinhamento. Então, momento de reflexão é justamente isso, já trazendo no segundo episódio esse comparativo de como o processo de demissão, o processo de demissão não é só no mundo corporativo, e o processo de demissão ele é um rompimento, mas ele é um limite, quando chegou a algum limite que não tem mais como seguir aquela relação, e aí, obviamente, no mundo pessoal também, no mundo particular. Quando existe um rompimento, existe uma demissão. A gente demite pessoas da nossa volta e a gente é demitido por pessoas em encerramento de ciclo. Então, mais trazer esse momento de reflexão na questão de demissão. E se você está passando por alguma situação que está percebendo essa falta de alinhamento, essa falta de entendimento, e não quer que chegue numa demissão, sendo você demitido ou sendo você demitido, pense o que está faltando. Às vezes é alinhamento, às vezes é conversa, às vezes é simplesmente sentar e conversar, sentar e entender o que você está esperando, alinhamento de expectativa, o que está faltando, o que está sobrando, o que eu preciso fazer mais, o que eu preciso deixar de fazer. Certo? Então nos vemos aí num próximo episódio. Um grande abraço.